Olá, estudantes! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos continuar falando de porcentagem, né, parte 2. E se você não assistiu a primeira aula, eu peço que você assista a primeira aula. Tem muitos conceitos lá que eu preciso que você saiba antes de assistir essa aula, tá bem? Então, se você não assistiu a primeira aula, eu peço que você assista. E nós estamos na semana 5 do PET 2. A nossa habilidade ainda continua sendo resolver problemas que envolvam porcentagens, né, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, determinação de taxas percentuais, uso de tecnologia, que no caso aqui hoje nós vamos usar uma calculadora. Então, nós vamos tentar, né, aprender um pouco mais sobre esse importante assunto. Então, vamos lá. Aumento de porcentagem de um valor. Então, hoje eu já vou chegar falando de aumentar um valor. Como é que você aumenta um valor em 10%, por exemplo? Eu quero ganhar mais 10% do meu salário. Mas como que eu faço essa conta? Como é que é isso, né? Você vai ter um aumento aí da sua mesada de 5%. Como é que você calcula isso? Então, mais ou menos aqui, nós vamos fazer uma coisa bem inicial para você estar entendendo. Aumente em 10% o valor de 1.000. Então, o que quer dizer isso? Se você ganha R$1.000, você vai aumentar 10% desses R$1.000. Então, para quanto que você vai passar, né? Como que você faz essa conta? Primeiro, você vai pensar, se você está aumentando 10%, significa que você tem 100% mais 10%. 100% é o que você já tem. 10% é o que você está aumentando, né? Aumentando aqui no caso, significa somar. Então, eu estou somando 100 a 10, e isso eu tenho 110%. Então, quando eu aumento 10% alguma coisa, eu vou dizer que eu tenho 110%. Agora, se eu aumento 20%, eu vou dizer 120%, está entendendo? Se eu aumento 30%, então eu vou dizer 130%, e assim por diante. Então vamos lá, o que é 110%? O que significa isso? Significa 110 dividido por 100, né? E 110 dividido por 100, como aqui é número terminado em 0, 100, eu vou só deslocar a vírgula. É exatamente isso aqui, ó. Deixa eu só ligar a caneta um momentinho, ligando a caneta aqui. Então eu tenho 110, e eu vou deslocar 2 zeros, eu vou deslocar dois algarismos. Então, se eu desloco 2 algarismos, 1, 2, a vírgula vem para cá, ó. Então fica 1,10. Só que na hora de escrever, esse zero aqui, ele não aparece. Então, ele vai ficar como se fosse 1,1%. Bom, mas para que eu achei esse 1,1? Para multiplicar. Então, agora eu multiplico esse 1,1, quer dizer, eu estou aumentando 10%, em 1.000. Então vai ficar 1.000 vezes 1,1, e aí de novo é só deslocar a vírgula, então eu tenho 1.000, 1,1, e eu vou deslocar 3 algarismos. Então a vírgula estava aqui, ela vai passar para cá uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então vai passar a ser o número 1.100. Então 1.100, ó, tá aqui, ó. Então se você ganhava R$1.000, por exemplo, por mês, e teve um aumento de 10%, você vai passar a ganhar R$1.100, tá bem? Parece um pouco confuso, eu sei, é o primeiro exemplo ainda, né? Mas à medida que a gente for fazendo os exemplos na aula de hoje, isso vai ficando bem mais simples para você. Mas o que eu quero que você entenda no primeiro momento é, se você tem um aumento de 10%, você vai ter 100% mais 10%, tá bem? Então vamos passar para o segundo exemplo. Aumente em 40% o valor de 500. Ou seja, você ganha R$500, você tem 500 e vai aumentar 40%. Né? O que quer dizer isso? 100% mais 40%. Essa é a principal ideia que eu quero que você tenha. Então, 100% mais 40%, você tem 140%. E o que quer dizer isso? 1,4. Eu não vou ficar insistindo na operação, vou ficar insistindo que você entenda que é 140%. É a mesma coisa de você multiplicar por 1,4. Ou você pode pensar assim também, ó, 1,40. Esse 1 significa o 100% e o 40 aqui significa os 40%. Se você pensar dessa forma também, tá ótimo. A calculadora vai fazer a conta para você tranquilamente. Então você vai ter 1,4 vezes os 500. Então 1,4 vezes 500, 700. E, neste caso aqui,
como eu já disse, nós vamos aprender a usar a calculadora hoje, eu vou passar para a calculadora e vou fazer esta conta aqui na calculadora para você ver. Então vai ficar 500 vezes 1,4 vai dar 700. Vamos lá para você ver como que funciona isso. Então, olha só, eu tenho 1,4, né, que significa aumentar 40%, vezes, você vai apertar o vezes, os R$500. Não é isso que a gente tinha lá? 1,4 vezes 500. E isso vai ter que me dar quanto? Exatamente os R$700. Então, se você aumentar 40%, né, em cima de R$500, você vai passar a receber R$700. Tá bem? Vamos para um próximo exemplo aqui. Vamos voltar lá para a nossa aula. Então, voltando aqui para a nossa aula, ó, 500 vezes 1,4, 700. Então, na hora de digitar, você pode digitar 500 vezes 1,4 ou 1,4 vezes 500. Vai ser da mesma forma. Vamos passar para o exemplo 3. Aumente em 25% o valor de 2.000. Você pode ir tentando na calculadora antes de mim, mas eu quero que você preste atenção principalmente naquilo que eu falei. O que significa aumentar? Deixa eu ligar a caneta. O que significa aumentar 25%? Não é? Significa que é 100% mais 25%. E como que eu vou escrever isso? 1,1 do 100% e mais o que eu quero aumentar. Que no caso aqui, quem que eu quero aumentar? 25%. Tá vendo? Eu já posso fazer direto. Eu estou fazendo aqui pedacinho por pedacinho, que é para você entender, para não parecer que eu estou fazendo mágica. Eu não estou fazendo mágica, estou fazendo conta. Mas essa conta pode ser pensada mais rápido. Então, na hora que você está lá na loja, você não vai ficar anotando tudo isso. Você vai pensar de cabeça. Ah, eu vou aumentar 10% no valor desse negócio aqui se você não pagar à vista. Quanto é que você vai passar a pagar? Aí você tem que pensar rápido. É 1,1 vezes o valor. E aí você faz a conta rapidinho na calculadora para você saber o valor que você vai pagar, né? Então aqui é o mesmo caso. Se eu vou aumentar 25%, eu vou pensar em 1,25. Então vai ser 1,25, que é o que nós temos aqui, vezes o valor da coisa. Vamos dizer aí que é 2.000, um celular, por exemplo. Se você não for comprar à vista, ele vai ter um aumento aí de 25%. E para quanto que esse celular vai? Exatamente, 2.000 vezes 1,25 vai dar 2.500, não é? Então, mas como que eu faço essa conta? Exatamente, digitando a calculadora, 2.000 vezes 1,25. Então vamos lá, vamos fazer para você lembrar como é. Opa, só um minuto. 2.000 vezes, né, 1,25. Então, quer dizer que eu estou aumentando os 25% aqui. Coloco igual 2.500. Então, um celular aí, se você não pagar ele à vista, ele tiver um aumento de 25%, ele sai de 2.000 para 2.500. É essa que é a conta, entendeu? Entendeu como digita? Tenta ir em casa, faça também para você ir acostumando. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Quarto exemplo. Aumente em 17,5% o valor de 30.000. Então, o mesmo caso aqui, você está pensando em comprar um carro, você não tem dinheiro para pagar à vista, você não tem os 30.000, e a pessoa vai financiar, mas ela vai dizer, olha, eu vou aumentar aí, eu vou colocar uns juros. E vai aumentar 17,5%. Mas o que é aumentar 17,5%? Vamos ver como é que a gente pensa nisso. Então, ó, ligar a caneta, né? 1, porque se eu estou aumentando, eu estou pondo 1 inteiro, que é a parte toda, mais alguma coisa. E aí como é que eu escrevo 17,5%?
eu vou escrever o 17,5 sem a vírgula. É igual aos 25, eu não coloquei 25,0. Eu coloquei só 25. Então aqui eu vou colocar o 17,5 também sem a vírgula. Eu vou colocar assim, ó, 17,5, porque a vírgula já está aqui. Então é isso que eu vou digitar na calculadora, 1,75, né? Quero lembrar, estou insistindo nisso, porque se você não entender, na hora que chegar na parte de desconto, você não vai conseguir fazer. Então, olha só, o que é aumentar 17,5%? De 100%, eu vou acrescentar, eu vou pôr mais os 17,5%. Né? Isso dá 117,5%, que significa 1,175. E esse valor eu vou digitar na calculadora vezes os 30 mil, ou os 30 mil vezes esse valor, e aí eu vou achar para quanto que esse carro vai. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho 30 mil vezes 1,175, vai para 35,250. Então, um carro que vale aí 30 mil, na hora que você comprar ele a juros, ele vai para 35,250, né? E como que eu faço a conta na calculadora? Exatamente, você vai digitar 30 mil vezes 1,175. Então vamos lá, vamos pegar a calculadora aqui e vamos digitar isso. Então, ó, 30 mil, só um minuto que tem que aparecer. 30 mil vezes, não é? 17,5%. E agora eu vou falar assim, ó, vou aumentar 17,5%. Como que você vai digitar na calculadora? Veja, agora não tem papel na sua mão, só a calculadora. Como é que eu vou digitar 17,5%? Eu vou pensar assim, ó, está aumentando. Então, se está aumentando, é 1, vírgula. Como é que eu escrevo 17,5? 17,5, 17,5. Então, 17,5, eu não vou pôr 5. Eu vou só simplesmente colocar o 5 lá, eu não vou pôr vírgula 5. Pronto, aí já digitei na calculadora. Agora eu aperto igual. Então tá aí o valor do meu carro, né? Se ele for aumentar 17,5%, ele vai passar para 35,250. É isso aí. Então vamos voltar para a nossa aula. Agora nós vamos falar, como eu disse, de desconto. E se você for pagar à vista, a pessoa falar, você tem 10% de desconto se você pagar à vista. Como é que você vai fazer essa conta agora? Por isso que eu estava insistindo em questão de você entender lá os 100%. É a mesma coisa, só que agora, se eu estou falando de desconto, eu estou falando em diminuir, não é? Eu estou falando em diminuir. Descontar é diminuir. Então não é uma conta de mais, não é? É uma subtração agora. Não é uma adição, uma subtração. Então, como que eu penso isso? 100% menos 10%. E isso dá quanto? 100% menos 10%, 90%. E 90% é a mesma coisa de 0,9. Então, quando eu estou descontando, eu vou estar pensando em retirar. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos pegar 1.000 vezes 0,9 e isso vai me dar 900, tá bem? Então, se você tem uma coisa que você vai comprar que é R$1.000, por exemplo, você vai comprar um tênis aí de R$1.000, a pessoa vai te dar um desconto à vista de 10%, significa que você vai pagar só R$900. É isso que significa. Mas como que ele fez essa conta lá na calculadora? R$1.000 vezes 0,9. Ele vai achar os 900. Mas o que você tem que entender? O principal, quando você está descontando, é 100% menos o que você está descontando. Tá certo? Vamos fazer mais um antes de eu usar a calculadora para você entender esse exemplo. Exemplo 2. Retire 40% do valor de 500. O que é tirar 40%? Lembrou agora? Ficou fácil? O que é tirar 40%? Do 100 eu vou tirar 40. Então, se de 100 eu estou tirando 40, sobra 60. E como que eu escrevo isso? 0,6 ou 0,60. Então, vamos entender. Se você está tirando 10%, você escreve 0,9 ou 0,90. Está entendendo? Se eu estou tirando 10%.
Se eu estou tirando 40%, eu escrevo 0,60. Vamos pôr 60, não tem problema nenhum você colocar o zero. Para você entender aqui fica mais fácil. Está entendendo agora? Então você está tirando do 100. É aquela história, você está tirando do 1, sobra centavos, né? Você tem R$1, você tirou 40 centavos, sobra 60. Se de R$1 você tirou 10 centavos, sobra 90. Então é essa conta que a gente faz de cabeça antes de digitar na calculadora. Então vamos pensar só nessa daqui agora. Então vamos lá, ó. Se eu vou retirar, se eu vou descontar, se eu vou diminuir 40% de alguma coisa, eu estou tirando do 100. Então é 40, vai dar 60. E como que eu escrevo? 0,60, não é? Na calculadora esse zero aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas na sua cabeça vai fazer diferença. Então é preferível você colocar 0,60 do que 0,6, porque senão depois você confunde as coisas. Então você pensa em 0,60, né? Então eu tenho 0,6 ou 0,60 de 500. 500 vezes 0,6, 300. E aí nós vamos agora lá para a parte prática, vamos descontar 40% em R$500. Então vamos lá para a calculadora para a gente ver como é que a gente vai fazer isso na loja. Então você está lá na loja e o vendedor diz, isso aqui custa R$500. Então beleza, você já vai lá na calculadora, ó, R$500. Eu vou te dar um desconto de 40%, não é isso? Um desconto de 40%. Como que eu digito um desconto de 40%? 100 menos 40, 60. Então, 0,60. Não saiu ali, só um pouquinho que não saiu. R$500 vezes 0,60. Então, é isso que eu vou digitar, 0,60. E aí eu vou ter o valor, não é? Que eu vou pagar. Ah, eu vou pagar só R$300. Bacana. Então, eu já sei quanto que eu vou pagar, não é? É isso que você tem que aprender a fazer. É digitar na calculadora o valor com a vírgula aí. Lembra que você não vai ter nenhum papel, não é? Lá na hora da loja para ficar escrevendo, a não ser que você peça, mas dá muito trabalho. E a conta está aí. Vamos para o nosso próximo exemplo. Desconte 25% de 2.000. Vamos tentar fazer de cabeça isso aqui? O que é descontar 25? É tirar 25 de 100. Se eu tirei 25 de 100, 100 menos 25, exatamente, 75. Então, como é que eu escrevo 75? 0, ligar a caneta, 0,75. Então, basta escrever isso na calculadora, 0,75 vezes o valor da minha compra, que no caso aqui, 2.000. Não é? Podemos voltar lá no caso do celular. Só que dessa vez, ao invés de você estar pagando a mais por estar comprando a prazo, você vai pagar menos, porque você está pagando à vista. Então você faz uma negociação, vou pagar em dinheiro, quero um desconto aí de 25%. Se concordar, quanto que você vai pagar? Então, um telefone que custava 2.000, ele vai passar a custar 1.500. Né? Então é muito importante você começar a fazer essas contas, entender, para você fazer isso aí na loja. Então, vamos fazer na calculadora? Vamos pensar tudo na calculadora? R$2.000 com um desconto de 25. Vamos lá na calculadora pensando só nisso. 2.025. Vamos fazer de verdade, como se fosse lá na loja mesmo. Vamos para a nossa calculadora aqui. Deixa eu ligar. Então, lembrando, quanto é que custa mesmo o nosso telefone? 2.000, não é isso? Ó, 2.000. Digitei assim. Lembra que eu não tenho papel, não tenho nada. E eu vou descontar quanto? 25%. Olha que bacana, 25%. Como é que eu vou escrever 25% de desconto? Eu tenho que pensar 100 menos 25, porque está descontando 25. Então, 100 menos 25, 75. Como é que eu escrevo 75? Já sei, 0,75. Opa, tem que pagar 2.000 vezes 0,75. Isso eu estou dando um desconto de 25%. Então eu vou pagar só R$1.500, ok? Espero que você tenha gostado da aula, uma ótima semana e um forte abraço para você.